Oi, uma boa tarde para você, seja bem-vinda, bem-vindo. Nessa edição você vai ver mudança de hábito, como você produz os alimentos. O manejo é sustentável? Os consumidores querem saber e a informação deve estar na embalagem. A sua produção está preparada para essa mudança? As informações para o futuro do agro, agora no Planeta Campo. Para você, produtor rural, as opiniões dos consumidores, as tendências de consumo têm importância? Você procura se informar? Se faz, ótimo, porque faz parte da sua função também como um empreendedor, certo? Se não faz, precisa ficar atento. Os consumidores é que decidem o que os supermercados devem vender, o que as agroindústrias devem processar, o que você precisa produzir. E sabe com o que muitos deles estão se importando ultimamente? Se o alimento foi fabricado de maneira sustentável. E não basta só informar na embalagem, alguns deles querem saber onde foi feito, querem até imagens da fabricação. Pode soar exagerado da minha parte, mas eu repito, aquele aviso. Você vai levar em consideração o que o seu cliente quer ou vai travar uma batalha com ele? Para te ajudar a refletir, assista essa reportagem. O caminho é longo, mas muita gente já começou a se conscientizar. Para entender mais sobre essa mudança, nós fomos até essa feira tradicional que fica no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, e perguntamos para as pessoas o que elas têm feito de diferente na hora de comprar comida. Eu me preocupo bastante com alimentos saudáveis, eu procuro dar preferência para esse tipo de coisa, né? Assim, de maneira geral, não consumir muitos alimentos industrializados, coisas naturais. Compro de pessoas que plantam. E sei que não usa o agrotóxico. Então eu tenho entrega, eu vou buscar, a pessoa colhe e eu vou buscar. Quanto mais natural, melhor, né? Da agricultura assim, mais rural, não com menos agrotóxico. Então é bem importante isso. Eu estou passando de cada produto que eu necessito. Eu não levanto a sacola lotada, eu levo aquilo que eu preciso. Se a feira não satisfaz, eu vou no supermercado. Uma pesquisa feita antes da pandemia pela FGV, em parceria com uma empresa que estuda hábitos de consumo, apontou que 75% das pessoas, em um grupo de 1.034, estão pensando mais na sustentabilidade e no meio ambiente na hora de comprar. E nossa pesquisa de campo não parou só na feira não, viu? E quem vende para esse novo consumidor também se adaptou para trazer a sustentabilidade para o consumo do dia a dia. Nesse supermercado em São Paulo, por exemplo, existe o processo de rastreabilidade do fornecedor. Nós temos uma equipe formada por diversas pessoas, diversos setores, que olha desde a parceria com um bom fornecedor, de ir atrás, de buscar a desenvolver o fornecedor, a trabalhar uma coisa mais sustentável, até buscar energias mais limpas, buscar também a reciclagem de embalagens. A gente tem também toda uma parceria para resgatar essas embalagens e fazer reciclagem. Por toda parte estão presentes os selos que comunicam de onde aquele alimento veio, como foi processado, a durabilidade e até mesmo como a marca que produziu aquilo contribui com o meio ambiente. Essa transparência não é mais uma inovação, mas uma necessidade. A gente tem hoje uma busca muito grande, o consumidor aqui, ele sempre quer ter informação sobre o produto, mas ele hoje quer ter mais informação. Ele quer saber de onde veio, como que é, se a empresa é uma empresa bacana. Então a gente tem hoje uma área muito importante que é a conversa através de blogs, de divulgar informações seguras para o cliente. Existe sim essa ideia de
ter uma vida mais sustentável, né? Utilizar mais coisas que sejam recicláveis, optar por produtos que sejam orgânicos, produtos que sejam cultivados de uma forma, assim, uma forma ideal. Priorizem o pequeno produtor e acho que priorizem as empresas e produtores que estejam fazendo um trabalho de conservação do meio ambiente e do planeta. Eu senti uma grande mudança em mim e na minha família nos últimos anos. Seja na feira ou no supermercado, as práticas do consumo sustentável, que podem ser aplicadas em toda a cadeia de produção, já fazem parte de um novo relacionamento entre pessoas e empresas. As duas partes saem ganhando e o meio ambiente mais ainda. Vamos saber um pouco mais? Quem nos ajuda hoje é o Márcio Milan, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados. Márcio, uma boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, prazer estar com você agora para falar um pouco sobre o consumidor, né? É algo bastante interessante a gente conhecer esses novos hábitos, né? Claro. E principalmente depois desse 1 ano e meio de pandemia, o que mudou e o que vai ficar aí, né? Para sempre, vamos dizer assim, com esses novos hábitos. É verdade, e para o nosso produtor rural aqui é uma informação importante, viu? Essas mudanças, até que você já comentou, né, que a própria pandemia trouxe, né? Os nossos consumidores querem justamente saber de onde vem o alimento e a pandemia intensificou essa necessidade, inclusive, né? Como é que você tem visto as marcas trabalhando com isso? Os supermercados têm realmente dado essa opção para o consumidor? Olha, tem um ponto aí que eu acho que é bastante relevante a gente colocar nesse momento, é que o consumidor, nesse 1 ano e meio, acelerou muito a questões relacionadas com o seu bem-estar, relacionada com a sua saudabilidade e relacionada com a sua saúde. Então, essa preocupação que não só o produtor, né, eu acho que o produtor tem um papel relevante, mas também o supermercado, ambos entender um pouquinho mais do consumidor. E não só entender do produto, mas entender do consumidor. O que é isso? O consumidor está mais atento, ele está preocupado da onde vem o produto, ele está preocupado as boas práticas que são praticadas no processo produtivo, ele está preocupado quando se trata de uma proteína animal, do bem-estar animal, e essas mudanças têm exigido da cadeia produtiva como um todo uma mudança muito rápida no comportamento para que o consumidor ele tenha segurança dos produtos que ele está consumindo no supermercado, que obedeceu todas esses quesitos, não só no processo produtivo, mas também aqueles produtos também que passam depois por um processamento ou uma industrialização. Então, para o produtor, é importante não só mencionar a marca do produto, mas também tem um grande diferencial em relação aos seus concorrentes, por exemplo, a origem, como ele foi processado, a localidade, os cuidados que foram adotados em todo o seu processo produtivo para garantir que o consumidor tenha segurança ao levar o seu produto para sua mesa e para sua família. A gente já vê uma marca ou outra investindo nisso, até com uma tecnologia, né, em que você com o celular tem a informação na embalagem e com o celular você informa, no caso coloca essa informação no seu celular e acaba descobrindo essa origem, por exemplo, que o Márcio falou. Agora no dia a dia também nos supermercados, eu sei que pode ser apenas um caso ou outro, né, Márcio, mas vocês também veem os consumidores procurando por isso, às vezes eles até deixam de comprar um produto, né, que não se adequou ainda a essa exigência para levar aquele que já tem esse tipo de informação para ele? Olha, você verifica o seguinte, talvez colocando aqui de uma forma bem clara, hoje o consumidor ele está à busca não só da qualidade do produto, mas também procurar esses quesitos do produto, né? Então, eu vou dar aqui um exemplo. Caso, por exemplo, dos produtos orgânicos, né? Então, ele entra
ao supermercado para fazer a sua compra, e o objetivo exatamente era consumir os produtos orgânicos, se ele não encontrar, ele acaba não levando. A mesma coisa são a questão aí do que nós chamamos aí dos produtos que tem a fabricação caipira. Então, esses produtos estão tendo uma demanda muito grande, porque o consumidor, ele conseguiu identificar, e isso atende exatamente à necessidade dele naqueles momentos de compra que ele vai ao supermercado. Tá certo. Vamos fazer um intervalo, Márcio, daqui a pouquinho a gente volta. Por favor, fique conectado, porque tem mais para a gente falar sobre isso. A seguir, com a diminuição na oferta de carnes, principalmente a bovina, indústrias de alimentos investem em proteínas vegetais. Ainda hoje você vai conhecer um açougue que nem vende carne. Até já! Daqui 30 anos devemos ser 10 bilhões de pessoas na Terra. Mas no nosso planeta não tem como produzir comida para todo mundo. Para você ter uma ideia, o consumo de carne animal deve ter um aumento de 70% até lá. Mesmo se criarmos todos os animais nos novos sistemas de produção, seja em uma integração lavoura, pecuária, floresta ou promovendo uma rotação de pastagem, especialistas analisam que não vai ser possível produzir esse tipo de proteína para todos no futuro. Por isso, você tem visto nos supermercados algumas alternativas à carne. Por exemplo, hambúrguer de grão de bico, coxinha recheada com jaca, mas tudo parece carne no visual e no sabor. Tem gente que vai dizer que é modismo ou que só os vegetarianos e veganos se interessam por esses produtos. Atenção! No futuro, não deve ser uma questão de escolha, e sim de necessidade. No presente, já tem empresas e grandes investindo tudo nessa tendência. Em São Paulo, já existe um açougue que nem vende carne. Muitas empresas começaram a criar produtos inovadores que substituem a proteína animal por uma de origem vegetal. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura estima que a população mundial deve chegar à casa de 9 bilhões de pessoas em 2050. É por isso que formas alternativas para alimentar a todos precisam ser pensadas desde já. E para a gente entender um pouco mais sobre a dinâmica desses novos alimentos, nós viemos até um point da capital paulista. É um açougue que de tradicional não tem nada. Ao meu lado está a chefe criativa, a Marcela, que vai explicar para a gente como tudo isso funciona. Antes de mais nada, Marcela, eu quero que você explique para a gente, afinal de contas, o que é que são os alimentos plant-based? Os alimentos plant-based são os alimentos que a gente chama de a base de plantas, né? Que são os alimentos 100% vegetais. Então, são a base de grãos, a base de vegetais, tudo que vem da terra, sem nenhum aditivo extra. Então, a proteína, mesmo que extrusada, vem à base do grão ali, então ela é um alimento plant-based. Coxinha de carne de jaca, picanha de grão de bico e costela de cogumelos são alguns dos produtos que a chefe Marcela criou. A marca dela existe há 5 anos e desde lá cresceu mais de 300%. Ela também se preocupa com a composição nutricional de cada alimento. Do ponto de vista tradicional, quais são os benefícios, alguns que a gente poderia falar sobre essa alimentação com os plant-based? A gente tenta equilibrar bem a nossa tabela dos produtos, né? Então a gente sabe que o corpo humano ele precisa ter um balanço de proteínas, um balanço de vitaminas. Então eu tento deixar bem organizado o meu grão com o meu vegetal. Então, por exemplo, a minha picanha, hoje que a gente trabalha, que é o nosso carro-chefe, ela é a base de grão de bico, então ela tem muita proteína. A gente tem a costelinha com barbecue também, que também tem muita proteína. Nossa feijoada, o nosso bolinho de feijoada, que é o nosso assado hoje, então ele é a base de feijão preto, que também tem muito ferro. A quinoa também tem muito ferro. Então a gente tenta equilibrar bastante nisso. Então no ponto nutricional, os nossos produtos eles são bem equilibrados. E agora chegou o meu momento de glória, gente. Porque afinal de contas, os novos alimentos também são gostosos, tá bom?
Eu vou pedir licença para você, porque agora eu vou provar uma coxinha de carne de jaca, gente. Olha só isso. Ó, Bia, você vai sentir que ela tá toda crocantezinha e ela não é frita. Ela é feita na air fryer. Aqui a gente faz a base da massinha dela é batata. Então deixa ela bem suculenta, deixa ela crocantinha em volta. E você, a hora que chegar no recheinho ali, ó, vai sentir que ela desfia igual frango. E quais são os temperinhos que você usou aqui? Enquanto isso, eu dou a minha segunda mordida para eu chegar no recheio, tá? Ó, tem temperinho que é temperinho de mãe ali, temperinho caseiro. Sobre esse assunto, estamos conversando com o Márcio Milan, que é vice-presidente da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. Márcio, essa tendência também, né, dos plant-based, como tem se falado, vocês também têm percebido isso? Acredito que sim, porque até se vê hoje em supermercado gôndolas especializadas, né, nesses novos produtos. Olha, esse movimento, né, o consumidor está muito atento e que talvez no primeiro momento pareça ser até uma novidade, né, de ter é carne, mas não é carne. E isso que o consumidor muitas vezes ele fica até antenado, até para saber qual vai ser o rumo, né, no primeiro momento experimentar, mas é algo que nós temos que ter presente, que isto veio para ficar. As lojas, elas estão se organizando de uma forma a cada vez mais oferecer essas opções para o consumidor. E aí que eu digo mais uma vez, que é não só conhecer o produto, mas também conhecer as reais necessidades dos consumidores. No primeiro momento parece que é algo, um pouco de modismo, até como você falou, mas é algo que veio para ficar e é algo que tem o seu espaço já garantido nos supermercados. Então, todos nós precisamos estar atentos, né, a esses movimentos para que a gente leve ao consumidor essas novidades, né? E isso é algo que é da cadeia produtiva como um todo, né? E assim, só para complementar, hoje o supermercado, nós estamos falando aí de 91.300 lojas, estamos falando também de 28 milhões de consumidores que frequentam diariamente os supermercados. Então é no supermercado onde ele vai buscar essas novidades, onde ele vai fazer esses experimentos e é onde ele vai poder depois fazer a sua avaliação da continuidade na busca dessas novidades e principalmente dessas novas tecnologias. Já que a gente está falando disso, fazendo essa análise, né, vocês percebem que é apenas um nicho de mercado ou que é um mercado crescente, hein, Márcio? Olha, vou voltar no exemplo aqui dos orgânicos ou também da questão dos caipiras. Ele começou com um nicho e hoje é uma realidade de mercado. Com certeza, né, ele vai começar ali de uma forma de nicho e vai se estender, porque é algo que vai ser necessário, como você bem diz, aí para um futuro bem próximo, uma vez que a produção de determinados tipos de proteínas ou determinados tipos de produtos vai ser finita. Então, se não encontrar outras alternativas, nós podemos ter até uma questão de segurança alimentar, né? E isso veio, então, para que, desde já, a gente olhe isso de uma forma mais estruturada para atender essa demanda nova que vai chegar. Até falando nessa estrutura, de que forma você acredita daqui a alguns anos, não sei, talvez 10, 15, que a gente vai remodelar esse comércio, né? Esses supermercados, hipermercados vão realmente ter cada vez mais seções ou teremos lojas, né, especializadas? Acho que são dois movimentos. Hoje, eu vou dar um outro exemplo que acho que vai ajudar bastante. Há 5 anos atrás, a área de fruta, legumes e verduras participava com 6% do total do faturamento. No final do ano passado, nós fechamos o ano com a participação de 10%, ou seja, em 5 anos cresceu a venda desses produtos. Então, o supermercado, de uma forma muito rápida, ele vai se adequando à sua área de exposição, porque é uma área finita, né? Ela não é elástica, exatamente ampliando aqueles produtos que têm uma procura maior e reduzindo áreas onde
ele consegue até fazer uma reposição mais contínua, e não deixando de atender o consumidor, mas levando, né? Então você tem a área de fruta, legumes e verdura que cresceu muito, você tem a área de azeites, por exemplo, que também cresceram ao longo do tempo, que passaram a ter novas oportunidades. A mesma coisa aconteceu com os cafés, e nem se falar dos vinhos, por exemplo, que são categorias que tiveram um desempenho muito grande. E isso vai acontecer também com essas novidades. O varejo vai se adequar muito rapidamente a isso, né? Certo. Márcio, obrigado por compartilhar um pouco da realidade aí, né, do varejo aqui com a gente. É importante para os nossos produtores. Um bom trabalho para você. E bom trabalho para todos nós na cadeia produtiva, né? E viva o agro! Viva! Até mais. Um abraço para você. Bom trabalho aí. Obrigado, viu, pela sua companhia também. A gente se vê amanhã, meio-dia. Tchau, tchau.